Será que a ansiedade sempre fará parte da minha vida? Porque a preocupação sempre retorna, porque eu não consigo desligar a minha mente. Se você já se fez alguma dessas perguntas, saiba que há respostas. Olá, meu nome é Tássila e se você já fez alguma dessas perguntas, saiba que estamos juntas, porque eu também já fiz. E eu li essas 3 frases desse livro aqui que eu comprei e que eu estou lendo e vou falar um pouco dele com vocês. Esse canal aqui é um novo canal que eu fiz e tive coragem de fazer também. O que eu vou trazer nesse canal? Vou trazer livros para ajudar com a ansiedade, para ajudar no autoconhecimento, para ajudar com novas habilidades, para ajudar também a criar novos hábitos. E também esse canal vai me ajudar muito a criar o hábito de ler, porque eu nunca fui de ler muito, sabe, na minha vida inteira. Sempre, todo ano, pensei em criar o hábito de ler e não conseguia todo ano, mas esse ano vai dar tudo certo. A minha meta é ler mais de 12 livros esse ano e eu vou pegar livros para ler que vai ajudar na minha ansiedade. E eu quero trazer também isso aqui para as pessoas que passam por isso, sabe? Que tem dificuldade em criar hábitos, que tem dificuldade com ansiedade, não entende muito. Esse livro aqui, ele é ótimo. O nome dele é Ansiedade e Criatividade, da Marta Beck. Então aqui ela traz vários tópicos de como a gente pode conviver com a ansiedade de uma maneira melhor. E o que eu vou fazer no canal? Eu vou trazer, então, cada vídeo, capítulo por capítulo, porque os capítulos são grandes e eu quero ler algumas partes dos capítulos. Eu não posso ler a página toda porque dá direitos autorais, então eu posso comentar com vocês, trazer uns resumos do livro e eu também vou deixar o link desse livro aqui na descrição e nos comentários, se você quiser comprar e acompanhar comigo. Eu quero criar uma comunidade de pessoas que querem criar o hábito de ler livro ou pessoas que também precisam de ajuda com a ansiedade e nada melhor, pessoas que também passam por isso no dia a dia, né? Eu não sou nenhuma psicóloga nem nada, mas com certeza trazer feedback, trazer o meu feedback de como que eu tô evoluindo, como que eu tô vivendo com isso, com certeza vai ajudar você, vai me ajudar também a falar sobre isso, a entender melhor sobre isso. Eu sempre tive ansiedade, porém a minha ansiedade não era aquela ansiedade que ficava me atrapalhando, assim, com os pensamentos de ficar um pensamento em cima do outro, sabe? De eu ficar paralisada, não conseguir viver o presente, e eu tava dessa maneira. Faz uns 4, 5 meses que me deu uma crise de ansiedade a primeira vez, e por conta de coisas pessoais e tal, e daí deu essa primeira crise de ansiedade em mim. Eu comecei a ter uma falta de ar, não conseguia respirar direito, sabe? Daí depois eu descobri que eu tava tendo isso, e daí comecei a entrar naquele negócio, eu comecei a pesquisar no Google o que era isso e tal. Gente, é a pior coisa, não pesquisa no Google. Não pesquisa nada que você tenha de sintoma no Google, porque se você tem ansiedade, isso vai aflorar ainda mais. Você vai ficar pensando nisso, e daí o que vai acontecer? O teu viés de negatividade vai ficar criando vários cenários que não existem, que só existe na tua cabeça. E a ansiedade, ela faz isso com você. E é isso que ela tava fazendo comigo. Tanto que uma vez eu até falei pro meu marido para ele me levar no hospital, que eu tava tendo um infarto. Mas na verdade era uma outra crise de ansiedade. Eu tava achando que eu ia ter um infarto a qualquer momento. Eu até tava sentindo o meu braço esquerdo, porque eu pesquisei no Google, quais são os sintomas de infarto e ansiedade. Ele falou que era tudo igual. E eu falei, não, será que eu vou ter um infarto? E daí na minha cabeça eu começava a pensar nisso, sabe? Cara, é uma coisa muito louca, né? Olha o que a nossa cabeça começa a pensar e faz a gente acreditar, sabe? Por isso que você tem que entender da onde que vem esse pensamento. E porque o nosso cérebro, tem uma parte do nosso cérebro que pensa dessa forma, que é uma parte negativa. E quando você passa por uma situação, algum trauma, você fica com a cabeça em estado alerta. E daí qualquer
perigo que ele vê que pode acontecer, sabe? Ele não sabe o que que é realidade e o que que não é realidade. Ele começa a criar vários pensamentos na tua cabeça e você fica ansiosa por conta disso. E eu tava nesse ciclo sem fim. Tava cansativo já, porque eu não conseguia sair dos meus próprios pensamentos. Eu ia assistir uma TV, vinha esse pensamento na minha cabeça, e daí eu ficava pensando, eu não conseguia curtir o presente, sabe? Eu não queria mais ficar pensando nisso. E daí eu comecei a ficar ansiosa também, porque eu não queria ficar pensando muito. Fiquei, caralho, mano, para de pensar. E daí eu começava a ficar ansiosa porque eu ficava pensando muito. Então, cara, é muito foda essa situação, porque a gente não consegue relaxar. A gente tá a todo momento em estado de alerta. E eu te entendo perfeitamente de você ter pensado isso, que você sempre vai sentir ansiedade pra sempre e tal. Mas tem como a gente viver de uma forma melhor, entender melhor esse sentimento, esses pensamentos, sabe? E aqui nesse livro, eu já li já uns 2, 3 capítulos, mas eu vou falar com você sobre a introdução e o primeiro capítulo. Ela já ensina muita coisa. Depois que eu comecei a ler as primeiras páginas, o primeiro capítulo, já comecei a entender tudo, já começou a virar a chave da minha cabeça. É assim que funciona. É por isso que eu tenho esses pensamentos negativos, sabe? Porque eu começava a ficar ansiosa também, porque eu não sabia de onde que vinham esses pensamentos negativos. Eu ficava assim, por que eu sou desse jeito? Por que eu fico pensando assim? De onde que vem isso? Será que eu sempre vou ser desse jeito? E daí a gente começava a ficar ansiosa por conta disso. Assim, são coisas bobas, né? Que deixam a gente ansiosa e que a nossa cabeça começa a ficar pensando. Você entra numa espiral de ansiedade, de vários pensamentos, um em cima do outro, com vários tipos de cenários diferentes. E eu sei que cada pessoa tem um tipo de ansiedade diferente. Me conta aqui, qual que é a ansiedade que você teve, qual que é o jeito que você começou a entrar nessa espiral de ansiedade, de vários pensamentos um em cima do outro. Tem pessoas que têm ansiedade de achar que vai ter vários tipos de doença ao mesmo tempo, que tem câncer, que tem isso. Cada pessoa tem a espiral de ansiedade, cada pessoa tem. Porque quando eu comecei a ter esses pensamentos, eu nem sabia que existia ansiedade, crise de ansiedade, ataque de pânico, porque nunca tinha acontecido comigo, eu nunca tinha conversado com alguém sobre isso. E daí eu postei nos meus stories lá da outra rede, nos Melhores Amigos, e veio um monte de amigas minhas contar quais que eram os tipos de ansiedade delas, e cada uma tinha um tipo. Eu fico pensando nisso, me dá umas crises de ansiedade e tal. Tem umas que dá umas palpitação no peito, daí eu começo a ficar ansiosa por conta disso, sabe? E eu fiquei, cara, é uma geração inteira ansiosa e é uma cultura inteira ansiosa também. E a cada ano que passa tem mais pessoas ansiosas ainda, sabe? E eu acredito que pra gente conseguir sair dessa, de ficar sempre com esse sentimento ruim, é a gente deixar aberta essa ansiedade, não ficar lutando contra ela, mas deixar ela vir. Você tá ansiosa? Beleza. Tá ansiosa por quê? Por conta da tua vida, por conta da tua rotina. E daí, saber conviver com ela. Senão você sempre vai ficar nessa de lutar contra a tua própria ansiedade e vai ficar com esse, ai meu Deus do céu, tô pensando muito, ai meu Deus do céu, sabe? Não pode ser assim. E nesse livro ela te ajuda a substituir a ansiedade pela criatividade. E eu achei muito top. Vale muito a pena você investir nesse livro. Já falei, né? Vou deixar ali na descrição. E é isso, a minha história com a ansiedade. Eu tô bem melhor hoje em dia. Antigamente, ano passado, quando começou, né, a minha ansiedade e tudo mais, eu até fui numa sessão com a psicóloga. E só de eu falar sobre isso com alguém que entende, que já viu outras pessoas passar por isso, eu já fiquei melhor. Então, não guarda pra você todas as suas ansiedades, conversa com alguém sobre isso, com a sua mãe, com o teu marido ou com uma amiga, né? Porque você já vai se sentir melhor, não fica guardando tudo pra você, sabe? Porque às vezes só da gente falar sobre isso, a gente já percebe, nossa, que pensamento bobo, sabe? A outra pessoa vai falar, não é desse jeito que acontece, entendeu? Já te coloca ali em estado presente. Foi igual quando aconteceu ali com meu marido, que a gente até entrou no carro, a gente tava lá e tal, ele começou a me falar umas verdades, para de pensar abobrinha, vai trabalhar. E daí eu fiquei, não, verdade, cara, eu tô pensando muita abobrinha e tal. Daí eu
peguei e voltei pro meu presente e fiquei, caralho, eu tô aqui, né, tipo, aproveito o agora e tal, para de ficar pensando coisa que nem existe, é coisa da tua cabeça, e é isso mesmo. Então vamos lá, eu vou começar a falar então sobre o livro. Na introdução, ela fala sobre a neuroplasticidade, que é, com o passar dos anos, as novas tecnologias permitiram que os neurologistas examinassem esse órgão com precisão, que é o nosso cérebro. O que ocorre é que a ideia de um cérebro imutável é pura ficção, muito top. Nossa massa cinzenta é maravilha de autorrevisão. Ela pode se remodelar e fazer isso constantemente, dependendo de como a gente usa ao longo da vida. Então, o nosso cérebro, ele pode ser remodelado. Então, se a gente quiser pensar de uma outra forma, a gente consegue pensar, mudar o jeito das nossas crenças, o jeito como a gente vive. É possível, sim, por conta dessa massa cinzenta. E daí, essa descoberta que ela fez o coração dela disparar. Então, cara, é maravilhoso. A gente consegue por conta da neuroplasticidade, né? Que tem dentro do nosso cérebro. E aí na introdução ela fala basicamente sobre todas essas informações, de como o cérebro pode se remodelar, de quantas pessoas estão ansiosas, pra você ficar por dentro e começar a entender o jogo do livro. E antes de começar o primeiro capítulo, ela faz umas 4 perguntas. Que se você quer realmente começar esse livro, você tem que falar assim para todas as perguntas, senão você tem que pensar lá num cantinho, refletir, depois voltar. Eu vou ler as 4 perguntas para vocês. Você está preparado para questionar a sabedoria convencional de nossa cultura tão a fundo a ponto de mudar fisicamente sua massa cinzenta? Em outras palavras, para desenvolver um cérebro que não se encaixe muito bem na sociedade? A outra pergunta: você é capaz de aceitar que abandonar a ansiedade pode fazer com que você pense e aja de modo empático e criativo, mas incomum, e que as pessoas ao seu redor podem não compreender? As minhas foram todos sim. E daí a outra pergunta é: você tem a vontade e a coragem de mudar todas as suas ações a partir do que surge de sua originalidade inerente e não a partir de coisas que já tenha aprendido? Então, assim, se você quer realmente vencer a tua ansiedade, você tem que mudar totalmente a tua forma de pensar, porque a gente cresceu numa sociedade ansiosa, a gente foi criada para ser ansiosa, de verdade. Depois que eu comecei a ler esse livro, eu entendi tudo, estou entendendo tudo, eu já tô com a minha cabeça assim, ó, com a chave virada. Então vamos começar com o primeiro capítulo. O primeiro capítulo começa já: porque temos um parafuso frouxo e queremos apertá-lo. Então todo mundo tem um parafuso frouxo, e por que a gente quer apertar e deixar ele redondo, né? A gente tem que aceitar que a nossa cabeça é desse jeito. Eu grifei umas partes aqui que eu achei legal, e 4 palavras: ansiedade não é medo. Então, o que isso significa? O medo real nos diz o que fazer ao mesmo tempo em que nos dá a velocidade e a força necessária. É como ser baleado por um canhão. A ansiedade, por outro lado, é parecida com um ser assombrado. Ela atrai nossa atenção para pensamentos e fantasias preocupantes, afastando da nossa situação física e real no presente. Então, o que ela quis dizer? Que o medo, de verdade, não é a mesma coisa que a ansiedade. O medo é quando a gente tá correndo de um bicho, que automaticamente a gente já sai correndo. Isso faz parte da nossa biologia do corpo, dos nossos pensamentos, no nosso cérebro. É luta e fuga. Agora, quando é a ansiedade, são coisas que não são reais. É coisas da tua cabeça que faz pensar que é verdade e você fica com medo, entendeu? Essa é a diferença da ansiedade e do medo. Eu achava que era a mesma coisa. Fiquei surpreendida também de aprender isso. E é muito top. E ao contrário do medo saudável, a ansiedade nunca cede. Quando a gente sente medo de alguma coisa, por exemplo, de uma barata, a gente sente medo ali na hora, ou nojo, né? Mas eu sinto medo dela vir assim em mim, e daí eu saio e dou um grito. É automático. E daí, depois que eu sei que ela já morreu, depois que eu vi que ela já foi pra fora da minha casa, eu já fico de boa. Eu já volto pro meu estado normal. Isso que é o medo de verdade. Já a ansiedade, ela fica ali te assombrando o tempo todo. Ela nunca cede. Aqui também eu deixei grifado sobre o resuminho que tem nesse primeiro capítulo. Então,
Ela vai contar como o medo saudável pode acabar emperrado na posição de ligato, transformando o impulso rápido e reflexivo em uma espiral interminável e crescente de ansiedade. Vai mostrar como a biologia e a cultura nos puxam com uma correnteza em direção à ansiedade também, muitas vezes nos arrastando antes mesmo de nos darmos conta. Então é bem legal esse primeiro capítulo já, eu amei como o medo se transforma em ansiedade. Aqui também ela fala explicações e controle, como a ansiedade cria raízes, o loop infinito de feedback da espiral de ansiedade. Vou ler um pouquinho aqui para vocês entenderem. Mas em muitas situações, o cérebro humano nervoso não relaxa mesmo depois que o perigo já passou. Em vez disso, ele continua criando mais cenários a respeito do que poderia dar errado. E aqui está um ponto-chave. Os pensamentos lembrados e imaginados pelo neocórtex retroalimentam a amígdala esquerda como se estivessem de fato acontecendo. Então aqui ela explica também que a gente tem um hemisfério esquerdo e esse hemisfério esquerdo ele tende a ser mais negativo e mais controlador. E o nosso hemisfério direito é o nosso criativo, a nossa criança, a nossa parte mais feliz, sabe? E daí ela explica o porquê que a gente tem tantos pensamentos negativos, porque uma parte do nosso cérebro é desse jeito, então não é porque você é louca, tá? Pode deixar sua ansiedade aí de boa, tem uma explicação do porquê a gente é desse jeito, tá? E tem como a gente ir se ajustando conforme vai vivendo com isso, tudo mais, encontrando maneiras, e aqui ela dá. O loop infinito de feedback da espiral da ansiedade. À medida que essas histórias assustadoras se desenvolvam, minha amígdala esquerda reagia a cada novo pensamento como se aquele cenário aterrorizante fosse de fato a realidade. Então, essa espiral de ansiedade, a gente vai criando vários cenários ali que não existem, mas na nossa cabeça existe, e daí a gente começa a acreditar nisso, sabe? E daí começa a ficar muito ansiosa, das crises de ansiedade por conta disso, e a gente não consegue sair dessa espiral de ansiedade. Mas tem uma porta que a gente consegue sair sim. Eu até deixei grifada aqui uma parte bem legal para quando você estiver nessa viés de negatividade, nesse negócio só pensando coisas negativas e vindo vários pensamentos negativos um atrás do outro, sabe? E olá, eu sou o seu viés de negatividade, está mentindo pra você. Você está perdido no salão dos espelhos. Então, quando você tiver nesses tipos de pensamentos, nesse loop infinito, sabe? Pensa assim, a minha mente está mentindo pra mim. Eu sei que isso não é verdade. Então, relaxa, deixa os pensamentos vir, pode pensar, não fica lutando contra eles, sabe? Deixa eles vir. Porque isso é coisa da tua viés de negatividade. E quanto mais você entender essa tua parte ansiosa, sabe? Melhor você vai conseguir lidar com ela. E aqui ela traz também uns exercícios no primeiro capítulo pra gente conseguir fazer essa troca. Continuando no primeiro capítulo, ela fala também sobre o loop infinito de feedback, a espiral da ansiedade por dentro e por fora. Ela fala também sobre um cérebro, 2 pontos de vista, que é os 2 hemisférios. Ela explica de onde que vem isso, a visão do lado direito, o viés de negatividade, ela fala sobre isso também. Por que o nosso cérebro tende sempre a ser mais da parte esquerda, que é a parte mais negativa. E tudo isso tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com a nossa sociedade também. Tá tudo correlacionado, sabe? Tem tudo uma resposta. O salão de espelhos, que é um termo que ela dá porque por conta disso que a gente não consegue sair dessa espiral de ansiedade. Daí você fica dando de cara com vários tipos de pensamentos ruins, sabe? E daí ela fala que tem uma saída e a gente consegue sair disso, sabe? Basicamente, o primeiro capítulo é sobre isso. Ela explica da onde que vem toda a sua negatividade, por que que a gente pensa desse jeito, e tem uma explicação, são coisas que a gente já nasceu com uma parte do hemisfério esquerdo, que é um viés de negatividade. A gente tende a ser mais negativo, sabe? O nosso cérebro sempre tende a pensar em coisas ruins, então ela dá uma maneira certa ali de como a gente pode substituir essa negatividade, né, que causa ansiedade na gente, e como a gente consegue sair da nossa espiral de ansiedade, sabe?
E ela dá também em cada capítulo uns exercícios pra gente ir fazendo, pra gente ir praticando, como que a gente pode fazer isso, sabe? Cara, eu indico demais vocês comprar este livro. Indico muito, porque depois que eu comecei a ler ele, eu tava meio com receio, assim, de ler e ficar, nossa, e se eu descobrir que eu sou louca, e se eu descobrir que não consigo, vou viver para sempre assim. Mas é só você descobrindo como funciona o seu cérebro que você vai viver melhor, que você vai conseguir entender da onde que vem seus pensamentos. Quando surge um pensamento negativo, você só deixa ele passar, que é o que eu tô fazendo, sabe? Eu tô ainda aprendendo a viver com isso. Claro, tem dias e dias, tem dias que são bons, tem dias que são ruins, tem finais de semana que você tá mais assim, fora de si, tem dias que você tá mais presente. Mas esse livro aqui, ele é uma boa maneira de você conseguir entender e ir mais a fundo sobre tudo, o que você está sentindo, pensando, sabe? Às vezes você não precisa ficar com aquele pensamento e ficar naquele sofrimento da ansiedade, porque você sabe de onde que vem esses pensamentos, sabe que faz parte de você, você aceita como o seu cérebro entendeu? É isso que ela ensina, você aceitar ela, não ficar lutando contra a tua própria ansiedade. A gente é assim, então a gente tem que saber viver de uma maneira melhor com a ansiedade. E eu tô aprendendo, eu acredito que eu estou no caminho certo. Às vezes me vêm os pensamentos assim, ai meu Deus, de novo esse pensamento e tal. Mas eu acredito que eu vou conseguir também viver melhor. Eu ainda tô aprendendo sobre tudo isso. Faz muito pouco tempo que eu comecei a entrar nessa realidade de ansiedade, de ser uma pessoa muito pensativa. Eu sempre fui uma pessoa muito pensativa, que pensa em tudo, que sempre tá pensando em muitas coisas, sabe? E daí eu comecei a notar esses pensamentos, daí comecei a ficar ansiosa. Mas eu acredito que eu vou conseguir. Você também vai conseguir, tá? E eu vou deixar o link do livro nos comentários, vou deixar na descrição para você comprar. O valor dele dá um lanche. Invista em você, investe nesse livro. Vale super a pena. E além de você estar entendendo como que funciona a ansiedade, como que funciona o nosso cérebro e por que ele é desse jeito, você vai estar investindo numa nova habilidade de ler, uma habilidade de ler todos os dias, né? Vai ser um hábito ali que, além de você sair um pouco fora do celular, de deixar você mais ansiosa ainda, vai te trazer conhecimento, vai te deixar mais presente com você mesma, porque quando a gente tá lendo, a gente tá aqui no agora, lendo palavras, lendo e tocando o livro, é isso que eu gosto, e deixa a gente presente. E depois que você termina de ler um capítulo de um livro, você entendeu, nossa, eu precisava ler isso, cara, é gratificante. Por isso, comprem esse livro, é muito bom. Eu comprei na Amazon, esqueci de falar, é na Amazon que eu comprei. Então eu vou deixar o link, como eu já falei, na descrição e nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários também. Se você tem algum outro livro pra me indicar, que me ajude com essa questão também, que você já leu, me indica, porque esse aqui vai ser o primeiro livro que eu leio sobre isso. Tem uns outros livros que eu já li, mas é mais sobre autocuidado, mais sobre desenvolvimento pessoal. Esse aqui é mais sobre a nossa cabeça. E eu recomendo muito você ler esse daqui, tá? Se inscreve no canal, é um canal novo. Vai me ajudar bastante a criar mais conteúdos também, a trazer mais resumos. Nos próximos vídeos eu vou trazer resumo do segundo, do terceiro capítulo. Eu já tô terminando o terceiro capítulo e, cara, tá sensacional. E a cada capítulo que vai passando, vai ficando cada vez melhor. E daí eu vou trazer um resuminho também dos próximos capítulos. Como eu falei, eu não posso ler página por página, porque senão dá direitos autorais, eu posso ler assim por cima e ficar comentando. Mas eu vou fazer isso. Se você quer primeiro ter um resumo de todo o livro para depois comprar, eu vou fazer isso também, depois que eu ler todo ele, tá? Mas acompanhe os próximos capítulos, os próximos vídeos, que eu vou trazer toda semana um vídeo novo falando sobre esse livro até acabar ele, e depois eu vou falar sobre ele em modo geral, do que eu achei, tá? E é isso, galera, espero que tenham gostado. Beijos!